Nossa, eu estava me lembrando aqui dos pacientes e tudo. Quando eu comecei a atender no TEA, a minha maior preocupação, né, falando dessa parte dos pacientes, era a quantidade de pacientes autistas que eu ia atender naquela circunstância, porque eles têm uma relação muito próxima com um dos maiores centros de autismo, de intervenção precoce no autismo lá no Sul. E aí eu cheguei, tipo, eita, eu vou atender muitos pacientes autistas, eu sei disso. E aí começaram a chegar os pacientes autistas e tudo, e cada paciente era um mundo, uma coisa diferente e tudo, né? Tinham níveis de conexão diferentes. E aí eu lembro de um, que inclusive eu estava comentando, que ele veio com um diagnóstico de autismo, e ele tinha tinha passado por várias intervenções médicas, de medicação e tudo. E aí quando ele chegou para mim, aí eu recebi ele na recepção, ele estava brincando, aí eu sentei, falei o nome dele, ele olhou para mim, sorriu. Aí eu, esse menino é autista, mas como assim? E ele ficou, né, interagindo, conversando em todo o tempo e tal, e a avaliação foi super tranquila. Aí eu disse, essa criança precisa fazer uma avaliação de processamento visual. Por quê? Eu estava avaliando a entrada visual. E na entrada visual tinha alterações já. Tinha alterações e depois fez o processamento, várias alterações. Ele tinha alterações de desenvolvimento, fato. Mas, para mim, o diagnóstico de autismo foi questionado. É tanto que depois ele entrou em terapia, foi fazendo a terapia, aí ia voltando, as habilidades melhorando. E aí, eu lembro até que a mãe levou depois a irmã, porque tipo, não, eu vou trazer a irmã dele também, porque me disseram quase a mesma coisa dela e ela era mais nova ainda. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que existem várias circunstâncias que os pacientes chegam com um diagnóstico, às vezes de dislexia. E eles saem sem o diagnóstico de dislexia. Porque não era dislexia. Ele tinha uma desorganização, ou de entrada visual, que a grande maioria é de entrada visual, e de processamento, ou, às vezes, só de processamento. E aí entra na terapia, trabalha-se aquelas situações, e daqui a pouco ele volta, vai ali para a TO, vai para os profissionais que ele já acompanhava e diz, nossa, não parece mais que ele tem aquele tal diagnóstico. E aí faz a reavaliação, e aí vê, realmente ele não tem mais. Ou seja, nunca teve, na realidade. Então, muitas situações acontecem nesse aspecto, sabe? Muitos. E aí, falando desse lado do desenvolvimento, em alguns momentos desse meu processo, eu, tipo assim, tá, o que eu tô fazendo, né? Tipo, será que as pessoas realmente aplicam aquilo que eu falo, né? Será que isso tá fazendo sentido? E aí, às vezes eu tô nesse looping, aí quando eu acabo expressando isso um pouco na rede social, né? Quando eu tô meio, né, insatisfeita e tal. E as pessoas vêm e me mandam direct. Ai, mas é porque aconteceu isso, você mudou minha vida e eu tô fazendo isso. Aí pronto, aí eu começo, entendi, tá funcionando. Então eu vou ali e continuo fazendo. Porque às vezes a rede social, ela tem um lado bom e o ruim. O bom é porque a gente consegue atingir várias pessoas. E o ruim é porque tem muita distância. Tipo, tem uma distância entre o que eu tô fazendo e eu saber se aquela pessoa que tá me ouvindo, ela realmente tá aplicando aquilo. Né? Então, esse é o lado ruim, é o lado negativo. É tanto que agora, depois que esse ano, eu resolvi voltar com os cursos presenciais. Por quê? Porque nos cursos presenciais eu consigo ver ou sentir se aquelas pessoas estão aprendendo aquilo. Né? Não fica tão distante. E aí eu resolvi voltar com os cursos presenciais. Inclusive, semana que vem eu vou estar dando o curso em Fortaleza, né? Então, assim, tem essas nuances, né? Tem essas nuances. Hoje eu não estou mais na faculdade, né? Ministrando uma aula. E é um processo, mas é bem interessante, porque eu comecei, eu fui a primeira, né, a fazer esse trabalho em rede social voltado para o optometrista, né? E eu não parei de lá para cá. Eu não fiz nenhuma pausa. Vamos dizer assim, eu faço pausas, mas pausas muito sutis, assim. Eu abro um curso, aí depois estou cansada, aí dou uma diminuída, mas depois volto de novo. E é isso. E eu